Ele tava me olhando. Que lindo esse peixe anjo, né? É lindo, né? Lindo demais. Vontade de tentar. Se vocês quiserem colocar a lanterna do celular, vocês vão conseguir ver, só não derrubem o celular dentro do Não suja. Não, você me empresta um pouquinho, só pra eu te mostrar aqui, ó. Essas bolinhas pequenininhas são os copépodes, né? Qual Pra seria o vocês terem problema noção- de cultivar copépodes aqui? Os copépodes, essa espécie é uma espécie selvagem que ela corresponde ao tamanho da boca daquela espécie que a gente tem ali na frente, da larva, né, no caso. O filhote do copépode, ele pode ser ofertado para os primeiros dias da alimentação daquela espécie, só que a gente tem um problema de densidade, que a gente não consegue manter um cultivo em larga escala, né, um sistema intensivo de produção desse copépode. Então, a nossa maior problemática é ter a quantidade suficiente de filhotes de copépode Parvocalanus cracerostris, que é essa espécie, para ofertar para as larvas, até elas chegarem à metamorfose, né? A metamorfose da larva daquele peixe, ela leva aí entre 50 a 90 dias. Então, você tem que ter 50 a 90 dias de oferta de alimento do tamanho ideal da boca, o que é bem complexo, né? Então, a gente já tem sucesso em Microalga. no crescimento das larvas com essa espécie de copépode e outras espécies do mesmo gênero, daquela ali da frente. Isso lá no Havaí, na Austrália, o pessoal tem conseguido. Só que o que eles fazem, eles tiram da natureza o copépode selvagem e levam para o laboratório. E aí o que vai ter? Vai ter o copépode e outras espécies. Só que aqui pra gente é outra realidade, a gente não consegue fazer isso, né? A gente não consegue tirar da natureza pra... Não por isso, mas porque quando a gente coleta algo da natureza, a gente tá trazendo a gente não tem certeza do que tem ali. O A gente combo. pode estar trazendo doença, a gente pode estar Isso, trazendo é o combo, protozoário. Então, tudo isso interfere e para um sistema, para você ter uma escala produtiva ali de um animal, o mais interessante é você ter um cultivo isolado. Assim como a gente utiliza em piscicultura marinha, geralmente o rotífero, a gente tem o cultivo isolado dele. A gente não utiliza o rotífero junto com outro alimento, né? A não ser que a gente faça mescla de oferta, né? Mas o cultivo do alimento vivo, o melhor, né? É difícil ser melhor. Seria um sistema isolado, porque aí você sabe o que tem aqui dentro, você sabe o que você está ofertando para o teu peixe, né? Então a gente tem essa problemática, e aí o foco do meu trabalho no doutorado é testar alimentos vivos alternativos para suprir a exigência alimentar. Poxa, que bacana. Larvas de crustáceo, larvas de outra coisa? Larvas de molusco, Pasta? é uma que eu vou utilizar. Pastas não? Protozoários, pasta, depende o que né? Lembrando que a alga ela não é o suficiente em relação à proteína, Não, né? porque, por exemplo, o acaradisco, né? Uhum. Quando se faz o cultivo dele retirando as larvas, né, do casal, que ele não se alimenta do muco, então se dá uma pasta para essas larvinhas, que elas vai lá comendo, né? Sim. E essa pasta é natural, com ovo, eu acho que tem espirulina, tem gente que põe coração de boi, eu já vi nessas pastas. Geralmente a cada disco eles fazem isso. Eles fazem essa coisa aqui, claro, né? Não é 1,5 milímetro, né? Então, por isso essa é que é a diferença da água doce para água salgada, né? Os ornamentais de água doce, eles nascem já com a boca muito mais desenvolvida. E aí não é só o tamanho do animal. Por exemplo, a larva do Centropiquerantonotus, ela nasce com 1,5 milímetro em 3 dias, onde ela vai começar a alimentação. Porque até aí ela está consumindo só o vitelo, que é a reserva energética da mãe, né, do ovo ainda. Ela vai chegar ali num tamanho de 2,5 milímetros de comprimento total do corpo. E a boca é em torno de 300 micra, 200, 300 micra. Então, o alimento vivo, ele tem que corresponder a mais ou menos 20% do tamanho dessa boca. Então, você está falando em micras, né? Quando você vai fazer uma pasta,
Ela é grande. É muito difícil. Além É, que ainda tá- não. A gente já tem estudos aí que o pessoal tem feito, sei de uma pesquisadora da UFMG que trabalha com microdietas. Aí sim, você está desenvolvendo um encapsulamento de uma dieta para que você ofereça para as larvas. Só que aí tem outras problemáticas. A microdieta ela não se movimenta, então ela não estimula a alimentação das larvas. Que no caso de acaradiço, eles conseguem fazer essa pasta porque eles estão acostumados Ele já busca. naturalmente a comer, E não vai caçar, beliscar. senão que sabem que tem que beliscar. Ele já veio, ele tem esse Um peixe instinto. que naturalmente não tem esse comportamento, precisa caçar, precisa Exato. aquele estímulo de algo se mexendo para atacar. Sim. A maioria das espécies que a gente já trabalhou aqui, elas têm esse comportamento de ativo, né, natação e captura de alimento. Então, o alimento ele tem que ser interessante, né, visualmente, no movimento, e aí o meu trabalho vai ser avaliar esse tipo de situação, né, a partir do comportamento dos alimentos vivos para o interesse da larva, para ele capturar, para ele... Né? Parabéns, legal. Sim, a gente desenvolveu um alimento que tenha um trabalho menor, né? Que seja eficiente, com um custo menor também, né? Exato. Seja mais fácil. E Isso que aí vai também- ser uma alavancagem na E que também na seja agricultura. rico nutricionalmente, Que seja porque efetivo, a né? gente tem um dos maiores vantagens do Copepo de hoje é o valor nutricional que ele apresenta, Proteína alta, né? Que comer poder Ácidos muito. graxos, ácido graxo. proteínas, que é o que as larvas mais Sim, adoram, precisam. mais precisam. Mais O problema precisam é para que crescer. a gente vê na aula, né? Ainda não se tem um protocolo de cultivo eficiente para nenhum copo. Exato. Alguns crescem E a muito. gente também depende de outra escala, né, Exatamente. de produção, que são as microalgas, É. que são essenciais para o cultivo do alimento vivo. É a base. E aí quando você tem alimentos vivos, por exemplo, o rotífero ou um protozoário, você consegue manter ele não com microalga, você consegue manter no laboratório, aumentando a tua densidade de cultivo com fermento, Claro. que é um alimento mais fácil. barato Exatamente. e, né, prático do ponto de vista produtivo, né, de produção. Sim, sim. Então, esses alimentos, eles são, para um produtor, por exemplo, muito mais difíceis. Não, claro. Aqui é o setor de copépodes. Alimento vivo para a piscicultura ornamental. Aqui a gente não vai dar com os alimentos, então nós vamos dar uma volta por fora aqui. Aí tem uma família de capivara. Aqui os reprodutores de robalo e os reprodutores de tainha. Um tanque anexo aqui, ó, o Lapon. Aqui a gente tinha uns tanques maiores, né, de 8 mil litros, onde a gente mantinha peixe espalhaço ali para engorda em tanques rede, né? Só que é um tanque que é muito difícil de ser manejado, né? E ele é pouco aproveitado para o ornamental, não é tão necessário, vamos dizer assim. Então a gente fez uma reforma, a gente conseguiu uma verba para fazer uma reforma, fez 4 salas de experimento e manutenção de produtores. É bem recente, até com as folhas um calma nas paredes. Então, a gente tem sala de experimento. O que é um experimento em ornamental, né? A gente tem pequenos, né? Para serem feitos, né? De capa. E geralmente aqui a gente faz experimentos com larvicultura ou juvenis, né? Então ali a gente tem uns juvenis e filhotes de peixe palhaço. Eu perguntei outro dia, mas me disseram que este tinha 4 meses de idade e este 2 meses. Isso.
Então, lembrando também ali um sistema de recirculação, onde tem ali um sistema de ultravioleta para esterilização, sistema de retirada de proteínas por esquina. Isso. Eu conheci, eu fiz semana passada de É sala de experimentos. Mas eu, quando eu conheci, não tinha sido reforma. Aqueles tanques grandes ainda às vezes. Ainda tem aquela palhaço enorme que ataca as pessoas. É uma Clark? Acho que é. Não temos mais. Porque Agora a gente tem alguns palhaços, mas temos 2 espécies só. uma vez a gente foi dar alimento pra ela, a Manu chegou perto e ela Boa. Já fui atacada por um Já Clark também. É? Clark tá aqui, sabe? Tipo, Ela é Shark da Attack, né?